Eleições 2026. Confúcio Moura chega ainda mais forte à disputa com Paulo Andrade na primeira suplência. O Movimento Democrático Brasileiro MDB oficializou, durante convenção estadual realizada na manhã deste sábado, na sede do Diretório Regional, em Porto Velho, a candidatura do senador Confúcio Moura à reeleição para o Senado Federal. A composição da chapa também foi anunciada durante o encontro partidário, tendo o empresário e reitor da Unopar Rondônia, Paulo Andrade, como primeiro suplente, e Cláudia Moura como segunda suplente. A convenção marcou o início da campanha MDBista para as eleições de 2026 e reuniu lideranças de diversas regiões do estado. Confúcio Moura possui uma das trajetórias políticas mais consolidadas de Rondônia. Foi prefeito de Ariquemes, deputado federal por 3 mandatos, governador do estado por 2 mandatos consecutivos e, desde 2019, exerce o mandato de senador da República, mantendo uma longa história de filiação ao MDB. A experiência administrativa e o perfil conciliador são apontados pelo partido como diferenciais para buscar mais um mandato no Congresso Nacional. A escolha de Paulo Andrade para a primeira suplência é considerada estratégica pelo MDB. Advogado, empresário e reitor da Unopar Rondônia, Paulo também possui histórico político, tendo exercido mandato de vereador em Pimenta Bueno pelo MDB e atuado em importantes funções públicas ligadas ao desenvolvimento regional. Sua atuação no setor educacional e empresarial fez dele um nome de consenso dentro da legenda. Nos bastidores políticos, a avaliação predominante é de que a presença de Paulo Andrade fortalece significativamente a candidatura de Confúcio Moura. Além de agregar experiência administrativa, o empresário amplia o diálogo da chapa com segmentos produtivos do estado, especialmente o empresariado, instituições de ensino superior e profissionais ligados à educação, setores considerados estratégicos na atual conjuntura eleitoral. Analistas observam que a composição reúne 2 perfis complementares. De um lado, Confúcio oferece a experiência acumulada em décadas de vida pública e atuação no Senado. De outro, Paulo Andrade representa a aproximação com o setor produtivo, a inovação e a formação profissional, características que podem ampliar o alcance político da candidatura em diferentes regiões de Rondônia. Com Cláudia Moura ocupando a segunda suplência, o MDB busca apresentar uma chapa equilibrada e representativa, reforçando a unidade interna do partido. A expectativa da direção estadual é de que a convenção marque o início de uma campanha voltada à valorização da experiência política, do desenvolvimento econômico e da educação como pilares para o futuro de Rondônia. Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense, a Casa da Notícia. Produtor Rural. O Sistema Faperon, Senar e sindicatos dos produtores rurais de Rondônia estão aqui para te ajudar. Nessa parceria você conta gratuitamente com cursos de educação profissional e assistência técnica em 10 cadeias produtivas. Melhore a qualidade dos seus produtos, aumente sua produtividade e fortaleça seu negócio com as melhores técnicas e orientações de nossos especialistas. Para mais informações, procure o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município ou entre em contato pelo telefone 3214-8371. Sistema Faperon, Senar e Sindicatos Rurais de Rondônia, seu parceiro no agronegócio. PT anuncia vice sem aval da Federação Rede e PSOL e provoca crise entre partidos da Federação de Esquerda. Federação Rede e PSOL afirma que não autorizou composição com PT e considera nula indicação de Luiz Carlos Teodoro para vice em Rondônia. O presidente da Federação Rede Sustentabilidade PSOL em Rondônia, Edjales Benício de Brito, divulgou uma nota oficial na qual afirma que a entidade não foi consultada, cientificada ou deu anuência a qualquer composição partidária com a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV para a disputa do governo de Rondônia nas eleições de 2026. A manifestação foi divulgada após a convenção do PT homologar a candidatura de Expedito Neto ao governo do estado e anunciar o nome do filiado ao PSOL, Dr. Luiz Carlos Teodoro, como candidato a vice-governador. Na nota de esclarecimento, Edjales Benício sustenta que a Federação Rede PSOL não participou de qualquer deliberação sobre a eventual composição majoritária e ressalta que nenhuma decisão envolvendo a federação pode ser considerada válida sem a manifestação formal de seus órgãos competentes. Segundo o dirigente, a federação jamais autorizou a indicação de Luiz Carlos Teodoro para integrar a chapa encabeçada pelo PT. A posição da federação foi divulgada poucas horas após a convenção da Federação Brasil da Esperança.
PT, PCdoB e PV, que homologou o Expedito Neto como candidato ao governo, Luciana Oliveira e Aires Moura para o Senado, e apresentou Luiz Carlos Teodoro como indicado ao cargo de vice-governador. O anúncio surpreendeu a direção da Rede PSOL, que afirma não ter participado das negociações nem ter deliberado sobre a composição da chapa. De acordo com a nota oficial assinada por Edjales Benício, a legislação e as normas que disciplinam o funcionamento das federações partidárias exigem que decisões dessa natureza sejam tomadas pelos órgãos competentes da própria federação. Assim, qualquer deliberação promovida unilateralmente por integrantes da Federação Brasil da Esperança, sem a concordância da Federação, Rede, PSOL, não produziria efeitos em relação à federação, segundo o entendimento manifestado pela direção estadual. O documento afirma ainda que causou estranheza a divulgação do nome de Luiz Carlos Teodoro como candidato a vice-governador, uma vez que o filiado não teria recebido autorização da Federação Rede PSOL para integrar a composição eleitoral. Para a direção presidida por Edjales Benício, a indicação foi realizada sem qualquer deliberação interna da federação e, por isso, é considerada sem validade pela entidade até que haja eventual manifestação dos órgãos competentes. Com a divulgação da nota, a Federação Rede Sustentabilidade, PSOL, deixa claro que não reconhece, neste momento, a indicação de Luiz Carlos Teodoro para a vaga de vice-governador na chapa de Expedito Neto. Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense, a Casa da Notícia. Buritis, ex-vereador. Sorriso desponta como aposta do MDB para uma vaga na Assembleia Legislativa. Ex-vereador Adair José Borges, o Sorriso, é o pré-candidato do MDB a deputado estadual em Buritis e no Vale do Jamari. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, definiu um de seus principais nomes para a disputa das eleições de 2026 em Rondônia. O ex-vereador Adair José Borges, conhecido politicamente como Sorriso, atual presidente do Diretório Municipal do MDB em Buritis, é o pré-candidato da legenda a deputado estadual, representando o município e toda a região do Vale do Jamari. Com uma trajetória construída na política e na gestão pública, Sorriso chega à pré-campanha respaldado pela experiência adquirida como vereador e pela passagem como diretor do Hospital Regional de Buritis, função na qual participou da administração da principal unidade hospitalar da região. Durante seu mandato na Câmara Municipal, Sorriso destacou-se pela defesa dos interesses da população, especialmente dos pequenos e médios produtores rurais. Em diversas agendas institucionais, buscou recursos junto ao governo do estado para fortalecer programas voltados ao setor produtivo, como o Porteira Adentro, destinado ao apoio às propriedades rurais e ao fortalecimento da agricultura familiar. Reconhecido pelo diálogo permanente com a comunidade, Sorriso construiu sua atuação política baseada na proximidade com os moradores, produtores rurais, comerciantes, lideranças comunitárias e representantes de diversos segmentos sociais. Aliados afirmam que sua trajetória é marcada pela prestação de serviços à população e pelo compromisso com o desenvolvimento de Buritis. Na presidência do Diretório Municipal do MDB, Sorriso também tem desempenhado papel estratégico na reorganização da legenda no município, fortalecendo a estrutura partidária e ampliando a participação de novas lideranças. O trabalho integra a estratégia do MDB estadual de montar uma nominata competitiva para a Assembleia Legislativa, priorizando candidatos com forte representatividade regional. A pré-candidatura de Adair José Borges representa a aposta do MDB para ampliar a voz do Vale do Jamari no parlamento estadual. Entre as principais bandeiras defendidas pelo pré-candidato estão o fortalecimento da saúde pública, investimentos em infraestrutura, regularização fundiária, apoio ao agronegócio, valorização da agricultura familiar, incentivo à geração de empregos e melhoria da qualidade dos serviços públicos. Nos próximos meses, Sorriso deverá intensificar sua agenda política com visitas aos municípios da região, encontros com lideranças e participação em eventos comunitários. Gratidão por acompanhar a Folha Rondoniense, a cada da notícia.
Enquanto a Prefeitura promove festas, Tesouro Nacional rebaixa a capacidade de pagamento de Porto Velho. A saúde fiscal da Prefeitura de Porto Velho apresentou um sinal de deterioração nos últimos meses. Dados da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgados por meio do Sistema Capacidade de Pagamento, mostram que o município deixou de ostentar a classificação máxima e passou da nota A para C, indicando uma piora nos indicadores utilizados pelo governo federal para avaliar a situação financeira dos entes públicos. A CAPAG é o principal indicador utilizado pelo Tesouro Nacional para medir a capacidade de estados e municípios honrarem seus compromissos financeiros e assumirem novas operações de crédito com garantia da União. A avaliação considera 3 critérios: endividamento, poupança corrente e liquidez, formando um retrato da saúde fiscal do ente público. Apenas notas A e B são consideradas satisfatórias para obtenção de garantias federais em financiamentos. A mudança de classificação ocorre justamente no momento em que a Prefeitura de Porto Velho contrai junto ao mercado financeiro mais de R$500 bilhão em novos empréstimos destinados a obras e investimentos estruturantes. O contraste chama a atenção. A atual administração recebeu o município com aproximadamente R$334 milhões em disponibilidade de caixa, situação considerada confortável no início da gestão. Entretanto, ao longo de 2025 e no primeiro semestre de 2026, os indicadores fiscais passaram a demonstrar perda de capacidade financeira, refletida na queda da classificação do Tesouro Nacional. A nota C representa um nível significativamente inferior ao padrão anteriormente alcançado pelo município. Especialistas em finanças públicas observam que a CAPAG não mede apenas o volume de dívida, mas principalmente a capacidade do ente público gerar poupança, manter liquidez e administrar suas contas de forma sustentável. Uma piora nesses indicadores pode dificultar futuras operações de crédito e elevar a percepção de risco fiscal. A situação ganha relevância porque 2025 marcou o primeiro exercício integral executado pela atual gestão municipal, enquanto 2026 consolida a política fiscal implementada pela administração. Embora a Prefeitura tenha defendido medidas de reorganização das contas e recuperação da capacidade de investimento, os dados mais recentes do Tesouro Nacional apontam deterioração dos indicadores fiscais em relação ao período anterior. O mercado financeiro está de olho na capacidade de pagamento da Prefeitura. Nos bastidores políticos, a divulgação da nova classificação repercutiu intensamente. O tema passou a ser debatido por analistas e veículos locais, que questionam a compatibilidade entre a piora dos indicadores fiscais e a intenção do Executivo de ampliar significativamente o endividamento do município para financiar novos projetos. Gratidão por acompanhar a Folha Rondoniense, a Casa da Notícia. Luciana Colares é homologada candidata a deputada estadual pelo MDB e inicia a caminhada rumo às eleições com o número 15.152. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, oficializou na manhã deste sábado a candidatura de Luciana Colares ao cargo de deputada estadual durante a Convenção Estadual da Legenda, realizada na sede do Diretório Estadual do partido, em Porto Velho. Com a homologação, Luciana passa a ser oficialmente candidata nas eleições deste ano e inicia uma nova etapa de sua trajetória política, representando o MDB na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia. A convenção reuniu lideranças políticas, filiados, pré-candidatos e apoiadores de diversas regiões do estado, consolidando a chapa majoritária e proporcional da legenda. O evento marcou a definição dos nomes que representarão o MDB nas eleições estaduais e reforçou o compromisso do partido com um projeto voltado ao desenvolvimento de Rondônia. Agora, oficialmente aprovada pela Convenção Estadual, Luciana Colares pretende percorrer os 4 cantos de Rondônia, levando sua mensagem, ouvindo a população e apresentando propostas voltadas ao fortalecimento da economia, à melhoria dos serviços públicos e à valorização das famílias rondonienses. A candidata afirma que sua campanha será pautada pelo diálogo, pela proximidade com os municípios e pela construção de soluções para os desafios enfrentados pela população. Para facilitar a identificação do eleitor no momento da votação, Luciana disputará a eleição com o número 15.152, que será utilizado durante toda a campanha eleitoral. Além da homologação de Luciana Colares, a Convenção Estadual do MDB também confirmou o nome de Pedro Habib como candidato ao governo de Rondônia.
O partido definiu ainda a candidatura do senador Confúcio Moura para disputar uma vaga no Senado Federal. Na composição da chapa ao Senado, foi aprovado como primeiro suplente o empresário Paulo Andrade, reitor da Unopar Rondônia, advogado e integrante do Conselho Estadual de Educação. Paulo é reconhecido por sua atuação na área educacional e por sua longa trajetória no MDB, legenda pela qual já exerceu mandato de vereador, sendo considerado uma das lideranças históricas do partido no estado. Com a homologação dos candidatos, o MDB entra oficialmente na corrida eleitoral, apresentando uma chapa formada por nomes que o partido considera preparados para representar Rondônia nas diferentes esferas de poder. A partir de agora, Luciana Colares intensifica sua agenda de campanha, visitando municípios, comunidades e lideranças em todas as regiões do estado, levando o nome 15.152 como sua identificação nas urnas e buscando conquistar a confiança dos eleitores para representar Rondônia na Assembleia Legislativa. Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense, a Casa da Notícia. Oi, meus amiguinhos. Visitem a Casa do Pequeno Criador. Ela fica na Avenida Amazonas 2585, bairro Nova Porto Velho, capital. Trabalhamos com milho e ração para gado, tudo de primeira qualidade. Também trabalhamos com rações e produtos para cães e gatos, as melhores marcas do mercado. Nossos preços são os melhores da cidade. Aqui vocês são nossos amigos. Sejam bem-vindos. Confúcio convida Paulo Andrade para suplência na chapa ao Senado. MDB ganha reforço de peso. O senador Confúcio Moura, MDB, convidou o advogado, empresário e educador Paulo Andrade para integrar sua chapa na disputa pela reeleição ao Senado Federal, na condição de suplente. O convite reúne dois nomes de forte identificação com o eleitorado e reforça a estratégia do partido de ampliar sua presença política em todas as regiões de Rondônia. Paulo Andrade possui uma trajetória consolidada tanto na iniciativa privada quanto na vida pública. Advogado de formação, é empresário do setor educacional, reitor da Universidade Unopar em Rondônia e membro do Conselho Estadual de Educação. Também foi vereador eleito pelo MDB em Pimenta Bueno, mantendo desde então uma histórica ligação com o partido, sendo reconhecido como um dos MDBistas tradicionais do estado. Ao longo de décadas de atuação, Paulo Andrade construiu uma carreira marcada pela dedicação à educação superior, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento regional. Sua atuação no ensino permitiu contato permanente com lideranças políticas, empresariais e comunitárias dos 52 municípios rondonienses, formando uma ampla rede de relacionamentos e conhecimento da realidade econômica e social de todas as regiões do estado. Nos bastidores políticos, a escolha é vista como um movimento de fortalecimento da candidatura de Confúcio Moura. Paulo Andrade é reconhecido por manter uma trajetória sem registros de controvérsias públicas relevantes, sendo frequentemente descrito como uma liderança respeitada no meio empresarial e educacional. Esse perfil contribui para ampliar o diálogo da chapa com diferentes segmentos da sociedade rondoniense. Além da experiência administrativa adquirida como gestor universitário, Paulo Andrade também possui histórico de participação política e de atuação institucional em defesa da educação. Sua vivência no setor produtivo e seu relacionamento com empresários, prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias são apontados como fatores que podem ampliar a capilaridade eleitoral da chapa do MDB durante a campanha. Outro aspecto considerado relevante é o conhecimento que Paulo Andrade possui sobre Rondônia. Ao longo de sua carreira profissional, percorreu os 52 municípios do estado, acompanhando projetos educacionais, investimentos e demandas regionais. Essa presença constante no interior consolidou vínculos com diversos setores da sociedade, característica considerada estratégica em uma eleição de alcance estadual. Com a possível composição da chapa, o MDB busca unir a experiência política de Confúcio Moura à credibilidade construída por Paulo Andrade no setor educacional e empresarial.
Obrigado por acompanhar a Folha Rondoniense. A Casa da Notícia. Ô tio, o governo do estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, baixou portaria para cancelamento, manutenção e regularização de empenhos do exercício vigente e de empenhos inscritos em restos a pagar. Isto é, todos os empenhos inscritos de restos a pagar, isto é, desde a criação do estado, podem serem cancelados, tio. Foi criada uma comissão com prazo para cuidar disso. Se você tem dinheiro para receber do Estado e está inscrito em restos a pagar, fique esperto. Seu empenho pode ser anulado e você ficar a ver navios. O cancelamento de restos a pagar no exercício serve para liberar as travas orçamentárias e financeiras de empenhos que não serão mais executados. Essa medida desonera o caixa, evita o inchaço dos passivos e permite que Marcos Rocha utilize os recursos financeiros e o limite de gastos em novas prioridades correntes. Veja aí, tio. Com o cancelamento, o saldo orçamentário volta para o orçamento, o déficit diminui e o Estado passa a ter superávit, pois o orçamento da CESAL é parte do orçamento do Estado. Ao invés de controlar os gastos, ele cancela empenhos. Os homens não é fraco não, tio. Que isso? Vamos correr para as montanhas, tio. Isso aí é para cobrir o déficit de 800 milhões na CESAL, tio. Por isso que eles estão fazendo isso. O cancelamento afeta o cálculo do superávit ou déficit financeiro do balanço patrimonial e geralmente não podem ser cancelados unilateralmente. Vai dar BO, tio, você vai ver. Agora o titio Marcos Rocha está usando de malandragem com o titio Alexandre Miguel, presidente do Tribunal de Justiça no exercício de cargo de governador, tio. Fazendo com que decisões espinhosas que afetam os rondonienses sejam tomadas pelo titio Alexandre Miguel. Tipo, cancelamento de quase 200 milhões do orçamento que seriam para as obras do euro, um tiro mortal no nosso hospital. Cancelamento de empenho de resta a pagar na CESAL, para o titio Alexandre assinar. Assim, quando for questionado futuramente, vai dizer, não foi eu que assinei, foi o titio Alexandre Miguel que era o governador. Quem assinou a portaria de cancelamento dos empenhos de resta a pagar da CESAL foi o titio Edilton, secretário de Estado de Saúde, mas o governador é o titio Alexandre Miguel. Vocês perceberam a malandragem de Marcos Rocha? Ah, tio, antes que a galera do Marcos Rocha venha atacar pedra no jornalista e economista Gomes Oliveira, sempre é bom dizer que o titio Gomes já foi secretário da Fazenda e é economista especialista em orçamento público. Fica aqui o registro, tio. Essa ação de cancelamento de empenhos de resta a pagar é muito grave, pois tem muitos contratos em vigência, tem muitos serviços executados e parte ainda falta quitar. Vai dar BO, tio. Eu estou avisando, tio. Por isso, os tios do MP, do Tribunal de Contas e os deputados sérios, não esses picareta aí que a federal baixa toda hora na casa deles, esses não. Eles precisam ficar atentos. Tá bom, tio? Tchau, tio.